Tudo bem com vocês? Vieram com fé? A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Então espere com essa certeza que você já recebeu pela palavra de Deus, que essa é a verdadeira fé. Aí você poderá sair daqui hoje abençoado. Nós estamos esses dias falando sobre Lucas capítulo 4, 18 em diante, que foi quando Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum e deram a ele o livro da lei para que ele lesse. E ele então encontrou Isaías 61, versículo 1, escrito por esse profeta 700 anos antes de Jesus nascer. E Jesus fez então o decreto de Nazaré. Vamos ler, que hoje é o último culto desse estudo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quando Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, ele deu ali 6 vertentes do ministério dele, que nós precisamos entender, porque isso diz respeito ao nosso serviço. Ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Nós não podemos fazer outras coisas diferentes. Se fizermos, não é o que ele mandou. Temos que fazer o que ele fez. Ele veio nos dar o exemplo. Ah, missionário, mas o mundo evoluiu, hoje tem que ser diferente. Não, senhor, a obra de Deus é a mesma. E a Bíblia é como se tivesse se terminado de escrever ontem à noite. Ela é atualíssima, nunca precisou de nenhuma mudança, de mexer num textozinho aqui, porque afinal de contas o homem pensa diferente. O homem hoje é o mesmo do passado, pessoal. As guerras são as mesmas, só mudam os armamentos. Caim matou Abel, só tinha 2 irmãos no mundo. E de vez em quando escutamos falar tristemente de famílias que passaram pela mesma tragédia. Aí o Senhor Jesus então diz que a primeira missão é evangelizar os pobres. Aqui não está dizendo só os que têm poucos recursos financeiros, não. Pobre de Deus, da verdade. São pessoas, às vezes, que são famosas, que têm muita coisa, mas não entendem a vontade de Deus. Elas estão tateando nas trevas e dizendo: me ensina a encontrar a luz. A luz está aqui. É só a pessoa prestar atenção no que diz a palavra, que ela será abençoada. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, ele era capacitado para evangelizar. E nós, quando nós aceitamos Jesus, você sabe que a salvação tem 3 passos. Você tem o dom do arrependimento, que antes você não tinha, e você diz: rapaz, eu estou errado, eu preciso de perdão. Aí eu vou fazer isso, aí toma a decisão. Em seguida você aprende sobre o batismo nas águas, você tem pelo menos 6 bênçãos no batismo nas águas. E depois Jesus lhe batiza com o Espírito Santo, você é ungido, é capacitado para fazer a mesma obra que ele fazia. E aí não adianta falar assim: mas eu não sinto poder. Não é nada pelo sentir, é pela fé. É quando você entende o que Deus está falando e parte para realizar. Aí diz aqui a outra parte que ele falou: enviou-me a curar os quebrantados do coração. Não são essas pessoas só desanimadas, não. São pessoas que Deus as quebrantou. Deus fez com que elas sentissem que estão erradas e elas estão procurando a libertação dos seus problemas. Elas sabem, não sabem explicar como é que sabem, mas sabem que precisam se acertar com Deus. Porque quem partir desse mundo para o outro, e todos nós partiremos mais cedo ou mais tarde, sem estar salvo, vai passar a eternidade toda em sofrimento. Eu estava falando ontem, aqui no culto, um dos cultos, é o seguinte: você, por exemplo, se eu falar com você: olha, o inferno é um sofrimento horrível por um dia, mas aí termina, o dia termina, mas ele tem um segundo dia. Aí chegava até o final do ano, mas 1 ano só de sofrimento, coisa horrível. É o tormento eterno que Jesus disse às pessoas que não nasceram de novo. E o prejuízo vai ser grande, e a culpa pode ser nossa, porque nós não estamos pregando o que Jesus ensinou, nós estamos pregando o que nós achamos que é melhor para encher a igreja, para poder ser famoso. Não, nós temos que falar o que Jesus falou. E é isso que as pessoas precisam ouvir, que tudo já foi feito.
Num arrependimento, a pessoa consegue a justificação, ela é inocentada, ela consegue ter contato com Deus, muda completamente, aí ela passa o batismo, Deus batiza com o Espírito Santo, ela é capacitada para fazer as mesmas obras, para evangelizar os pobres e curar aqueles que já estão quebrantados. Isso é um sinal para nós. A pessoa começa, mas ainda não está quebrantada, até que realmente ela sente de Deus. Ela está dizendo, me ensina, me ajude a encontrar Deus, me ajude a livrar dessa consciência que me acusa dia e noite, e outras coisas mais. E aí a pessoa, outras coisas mais, porque eu sei de caso, que é uma coisa que eu ia falar para vocês, que é segredo, né? A pessoa conta no ministério, você não pode falar. Pessoa muito famosa e tal, mas aí, situação séria. Aí, quebrantados do coração, e nós temos o poder para curar, mas curar mesmo. A pessoa vai encontrar Jesus, vai se transformar, vai ser uma bênção e não vai ter mais aquele negócio. Mas um pouquinho não, eu mudei por completo. Terceira coisa, e apregoar liberdade aos cativos. Eu até deixei ontem, eu adiantei o quarto passo, porque isso aqui liga com o quinto. Só para a pessoa entender. O que é o cativo? É o cativo pelo pecado. Tem muita gente cativa pelos vícios. A pessoa que está no crime, ela não está ali por acaso, não. Tem um espírito maligno atrás dela que a faz arriscar a vida para poder dar prejuízo aos outros. A que está no tráfico, a que está na prostituição, que é coisa mais feia do que a pessoa ficar na rua com roupas sumárias, vendendo o corpo, todo mundo sabendo, mas aquele demônio não deixa nem ter vergonha. E daí? O problema é meu. Eu estava vendo uma igreja americana, entrou aquelas mulheres que estavam protestando contra o aborto, no meio da pregação, ela começou a gritar, o corpo é meu, faço dele o que quero. Tirou a roupa, ficou com roupa sumária só dentro da igreja, nem respeito tem pela presença de Deus. Aí, nós temos que libertar essas pessoas, mas para libertar nós temos que ensinar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É desse jeito que a pessoa é liberta. Não adianta querer dar conselho moral, você precisa fazer, a raiz está apodrecida, você tem que fazer o que? Levar essa pessoa a Deus, porque Deus que recria o espírito da pessoa. A raiz dela passa a ser nova. Aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos espirituais e físicos também. Há um rapaz que eu conto, eu não tenho visto ele ultimamente, ele é mais ou menos da minha idade. Foi curado em 1975. Tem então 47 anos que ele foi curado de úlcera na córnea. Eu estava na igreja, era um clube que eu estava em reunião, entrou ele com uma moça lá, depois soube que era noiva, e a mãe do lado, e ele com a bengalinha branca. E no terceiro canto, Jesus abriu os olhos dele. O nome dele chama Jorge, ele trabalhava nos Correios da Praça Mauá, no Rio, depois. Quando cego, não, coitadinho. Tá, naquele tempo, acho que não tinha transplante de córnea, estou te falando de 75. O pessoal disse para mim que aquilo ali era irreversível, o caso dele. Continuando agora. E a pôr em liberdade os oprimidos. Nós já acabamos de ver no último culto agora. Quer dizer, as pessoas oprimidas devem ser colocadas em liberdade. E aquele que foi liberto, Paulo fala em Gálatas 5:1, que ele deve se manter firme para não voltar à antiga vida que ele estava. Agora vamos falar de um outro aqui. Anunciar o ano aceitável ao Senhor, que é a sexta vertente. Isso aqui não é de vez em quando, não. Nós temos que pregar sempre isso aqui. Por quê? Porque é o que Jesus fazia. O que é o ano aceitável? Ele é espiritual. No Velho Testamento, você encontra lá em Êxodo e depois também em Levítico, a respeito do ano sabático. Eram 7 anos, 7 anos vezes 7, 49 anos. No 50º ano, as pessoas recebiam as terras de volta.
Lá não se vendia a terra perpetuamente, não. A pessoa já sabia. Se já estava no ano 42, ele comprasse aquela fazenda, ele só podia utilizar lá 8 anos. Não tinha. Tocava-se o chifre do carneiro, era uma trombeta, tocava-se, e os outros iam tocando pelas cidades, e em seguida toda a terra era devolvida. Deus não queria miseráveis na terra. Mas a cada 7 anos se devolvia os escravos. Vamos mencionar onde está isso. Isso tudo tem várias passagens, mas você vai em Levítico, vamos pegar Levítico aqui agora. Eu não vou falar agora disso aqui, falo daqui a pouquinho. 25, o que estava aqui? Começa repetindo de Êxodo, que era quando a terra tinha que descansar 7 anos, e 70 semanas de 7, as 7 semanas de 7, 49, seria o ano sabático da devolução. Ali ela descansava. Deus permitia que eu plantasse 6 anos, o 7º não podia plantar para a terra poder se renovar. E o que estava ali colhido também não podia colher, deixar para os pobres colherem. Então a pessoa já se preparava que ele ia passar 1 ano sem produção. E lá se guardava a produção do ano passado, ele não comia esse ano ainda não, comia do ano anterior, para que quando chegasse isso aqui a pessoa não passasse fome. Deus sabe de tudo fazendo, e só era desse jeito. E as pessoas então tinham que entregar. Os judeus muito suvinas passaram 70 anos sabáticos de não deixar a terra descansar. 490 anos. Então ela não descansou 70 anos. Colheram, não deram bola para Deus. Sabe o que Deus fez com eles? Fez eles ir para o cativeiro na Babilônia. Sabe quantos anos durou o cativeiro? 70. Eles não deixaram ela descansar, Deus deixou. Ficou lá desse jeito. Perderam a dignidade, você vai ser escravo na terra dos outros, você está tão bem na sua terra. Irmãos, isso é um sinal para nós. Não brinque com Deus. Ele estava pensando que Deus era um otário. Tá bom, isso é bobeira, não é que fez isso não. 70 anos sabáticos, a terra não descansou. Esses 490 anos foi ano de prosperidade, enriqueceram muito. E depois veio Nabucodonosor, levou todo mundo para lá, e lá ficaram 70 anos. Voltaram para reconstruir o que tudo estava derrubado, porque não obedeceram a Deus. É melhor obedecer ao Senhor. A respeito do Levítico 25, onde está o caso desse ano do jubileu? Tem um ano de jubileu e tem um ano sabático. O sabático é de 7 em 7 anos, que a terra descansava. E tinha uma coisa importante no ano sabático, que você vai dizer agora aqui, você vai ver, que é muito importante. Mas eu vou falar disso aqui mais ali em Êxodo. Começa assim, no 25 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. Olha que Deus lindo que nós temos. Sábado ao Senhor, não semearás teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. A ti e ao teu servo e à tua serva, ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, ao teu gado e aos teus animais, que estão na tua terra, e toda a novidade será para o mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7,
de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra, e santificarás o ano 50º, e apregoarás liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu será, e tomareis cada um a sua possessão, e a tornareis cada um a sua família, e a devolver. Era a ordem. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é santo para o Senhor. E continua dizendo, mas eu tenho uma coisa importante para falar em Êxodo 21, vamos para Êxodo 21 agora, porque isso aqui é muito importante. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça, que eles não terá indenização. E nem ele vai pagar você para sair. Então, o servo, porque era irmão com irmão. Aquele tempo era costume, né? As pessoas se venderem, aí ficavam propriedade do dono. Mas como ali está se tratando de hebreus para hebreus, quer dizer, judeu para judeu, então todo o 7º ano tinha que libertar. E a pessoa ainda ficava 10 dias entre uma festa e outra, que tinha outra festa, na casa do cidadão, comendo sem fazer nada. Não podia dar trabalho para ele poder acostumar, que ele só vivia trabalhando, com a vida livre que ele ia ter. Continua dizendo assim, se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, uma concubina, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Se fosse dele com a mulher, aí sairia com tudo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro de graça, não quero sair, não quero ser libertado. Então seu senhor o levará aos juízes, olha só, e o fará chegar à porta e ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então ele poderia escolher ficar como servo ali, mas todos, sendo hebreus, os outros não eram comprados, já outra coisa, era propriedade, como hoje tem carro, naquele tempo também tinha servos, era a cultura da época, em todos os países sempre foi desse jeito. Mas eles ali, tratando de irmão de sangue, ali tinha que soltar. E no 50º ano, como nós vimos ali, eles receberiam a terra de volta. A única casa que não era de volta é aquela dentro da cidade murada. A do campo recebia também, porque aquela ali o cidadão comprou a casa e guardou dela, ninguém usou, então ele ficava com ela para sempre. Agora, da fazenda, da terra, porque quando Josué distribuiu a terra, que é o sucessor de Moisés, foi marcado toda a propriedade da família tal para tal filho, aquilo ali ficava para sempre. Deus não queria pessoas passando necessidade na terra dele. E hoje, em Cristo, meu irmão, nós estamos no ano de jubileu. Isso aqui anunciava o ano de jubileu de Cristo. Hoje, a pessoa que aceita Jesus podia ter feito o maior pacto com o diabo, aquilo não vale mais nada. Em Cristo, quando ele disse, está consumado, os pactos foram destruídos. Ele pagou com o sangue dele a compra de qualquer pessoa. Alguém que trabalhou com os espíritos e lá fizeram uma ameaça. Não, eu sei que o negócio é sério, porque as ameaças do bicho se cumprem. Você faz o seguinte, presta atenção. Você simplesmente não dá bola para isso, porque Cristo já libertou você, você tem o direito de ser liberto. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso está lá em Gálatas 3,13. Isso aqui é muito importante para a pessoa que se sente ameaçada. Ah, mas eu fui lá sem querer, eu fiz um voto e eu agora não tenho mais jeito. Quem disse que é para você que não tem jeito? Aqui no 3,13 diz assim, Gálatas 3,13 fala da seguinte maneira,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não tem voto feito antes, não tem conversa feita antes que perdura. Em Cristo todo mundo é livre para nunca mais voltar a ser servo. E para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então hoje nós somos detentores de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Não é só para os judeus, elas são para nós do mesmo modo hoje, porque Cristo pagou o preço. Você não sai de mão vazia, você sai, não que vai tirar alguma coisa para o demônio, você sai com as promessas de Deus, que pode reivindicá-las, que Deus há de prosperar você, Deus há de lhe dar paz, Deus há de fazer de você uma pessoa abençoada. E o que ele promete? Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pode ter certeza que você em Cristo é livre para sempre.